Olá, tudo bem? A gente está na nossa quarta e última aula da disciplina de responsabilidade social e ambiental. Eu sou o professor Elias Barreiros. É uma pena que a disciplina está acabando, ela traz uma série de temáticas que são bastante interessantes e bastante contemporâneas, ou seja, bastante atuais, que fazem muito sentido no atual contexto social em que a gente está inserido. Hoje a gente continua nessa pegada, digamos assim, porque vamos discutir, como você está vendo aí, as alternativas socioambientais ou alternativas de desenvolvimento social e sustentável. Então nós vamos discutir algumas das possibilidades de desenvolvimento de negócios, de desenvolvimento de emprego, de renda dentro da nossa sociedade, porém, essas iniciativas elas têm um foco um pouco diferente do tradicional, da empresa tradicional. Com essas iniciativas, com essas discussões que a gente vai ver, como economia solidária, economia criativa, negócios sociais, economia colaborativa, a gente vai perceber que há a possibilidade, sim, de desenvolver empreendimentos, de desenvolver negócios, atividades que sejam lucrativas no sentido de gerar renda suficiente para as pessoas terem uma vida relativamente confortável, as pessoas que estão ali desenvolvendo o seu trabalho, a atividade, aquilo que gostam de fazer, ao mesmo tempo que são iniciativas que se preocupam não só e tão somente, ou pelo menos minoritariamente, com o crescimento da empresa, com o crescimento do negócio, mas pensam sim esse crescimento desde que ele esteja correlacionado a um crescimento, a uma melhora da qualidade de vida daqueles que fazem parte do negócio e da sociedade como um todo. Trata-se de uma aula muito interessante e que eu espero que provoque muitos insights em cada um de vocês que está aí, na busca, na tentativa, na procura de encontrar um caminho, né, encontrar um espaço em que você possa desenvolver as suas habilidades, as suas competências, o seu talento, a sua energia, mas que produza ao mesmo tempo algo que seja positivo, bom para todo mundo, para a sociedade como um todo. Vamos ao quadro para a gente ver então os nossos objetivos e o convite ao estudo da aula de hoje. Como todas as aulas, nós temos algumas situações, problemas para ajudar a gente a refletir sobre o grupo, sobre o conjunto conceitual que trataremos hoje. Então, a gente está falando de conhecer, né, no que trata a unidade, a nossa discussão, conhecer as políticas socioambientais, refletir sobre responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável, através dessas alternativas socioambientais, que são os negócios sociais, o empreendedorismo social, investimento de impacto, meio ambiente e ainda economia criativa, economia solidária e economia colaborativa. Então, para continuar desenvolvendo nossas reflexões sobre as políticas socioambientais e nossas reflexões sobre a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável, nessa unidade de ensino a gente vai conhecer as alternativas socioambientais, como os negócios sociais, economia solidária e colaborativa e economia criativa, e os aspectos que estão em torno da ideia de educação ambiental, fundamental também para o desenvolvimento de uma sociedade ambientalmente sustentável, além de refletirmos e discutirmos a ideia de consumo consciente. Eu vou deixar você agora com o vídeo da aula de abertura de hoje e na sequência a gente vai conhecer nossa situação geradora de aprendizagem e depois nossa primeira situação problema. Mas fique com o vídeo agora. Olá! Estamos começando a unidade 4 de Responsabilidade Social e Ambiental. Nessa unidade, vamos estudar as alternativas socioambientais e refletir sobre a responsabilidade social no desenvolvimento sustentável. Vamos lá? O empreendedorismo social viabiliza ações legítimas que priorizam as soluções ambientais. Ele se refere aos investimentos feitos em sociedades empresariais, organizações ou fundos, com o objetivo de gerar impacto social e ambiental e com foco no retorno financeiro. O empreendedorismo social promove o equilíbrio social por meio de iniciativas ou práticas que vão de encontro a tudo aquilo que beneficia o ser humano e seu ambiente. Você sabe o que é economia solidária, colaborativa e criativa?
Essas inovações na forma como a economia é tratada são estratégias que quebram paradigmas sobre a valorização da pessoa, do trabalho, da criatividade e do equilíbrio entre o abundante e o escasso. A economia solidária é definida por Paul Singer como um modo de produção que se caracteriza pela igualdade. Sob este conceito, os meios de produção se tornam de posse coletiva dos que trabalham com eles. Já a economia colaborativa se define pelo estímulo ao consumo compartilhado. E a economia criativa é um conjunto de atividades exercidas com imaginação e criatividade, da qual se extrai valor econômico. É certo que um ato praticado em qualquer parte do planeta irá afetar outras áreas. A educação ambiental reflete sobre as práticas de prevenção e preservação, com a finalidade de garantir que o meio ambiente não seja degradado. Analisando o nosso compromisso com o meio ambiente, devemos considerar a sustentabilidade como uma questão social relevante. Ela é uma responsabilidade de cada um de nós, e a educação ambiental tem um papel importante nessa equação. Nessa unidade, também vamos estudar o conceito de responsabilidade social corporativa ou organizacional, que trata do conjunto de práticas e ações das empresas que beneficiam a sociedade e as próprias corporações. Isso inclui refletirmos sobre a função social empresarial, que se baseia na ideia de que obter somente o lucro não é mais a função prioritária da empresa. Hoje em dia, as corporações devem se atentar muito mais aos reflexos de suas decisões perante a sociedade. Para aplicar na prática os conceitos estudados, na SGA dessa unidade, vamos acompanhar o caso de Juca, que trabalha em uma empresa incubadora, a Granja Pio. A empresa estava sofrendo com as perdas naturais durante a produção, com uma grande quantidade de cascas de ovos quebradas. Juca propôs que fizessem a coleta dessas perdas e passou a utilizar seu próprio sítio, onde antes só tinha algumas plantações de milho, para realizar as atividades. Dessa forma, Juca deu início a um pequeno negócio resolvendo um problema com resíduos. Podemos compreender essa prática como uma alternativa socioambiental. A associação da empresa à proposta de Juca deu origem a uma transformação ambiental? Você irá responder a essas questões durante as SPs. Então vamos lá, acesse seu livro didático, as web aulas e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. Faça também os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até o final da unidade. Tá aí nosso vídeo de abertura. A gente pode ir direto para o quadro para a gente então rever a situação geradora de aprendizagem que acabou de ser colocada para a gente e para discutirmos sobre tudo aquilo que, para repensarmos, né, a importância daquilo que a gente já refletiu e que hoje é base para a reflexão sobre esses conceitos, sobre essas práticas que a gente vai tratar. Percebam então que já percorremos esse caminho de discussões gerais sobre a responsabilidade social e ambiental. A gente já conceituou e refletiu o que é o meio ambiente, o que é a sociedade, o que é o desenvolvimento sustentável. A gente pensou sobre as possibilidades ou alternativas socioambientais para diminuir danos ambientais quando esses são inevitáveis e para prevenir sempre que possível. Vimos várias possibilidades de fazer isso já ao longo das nossas aulas. E a gente viu aí no vídeo de abertura e retomamos aqui a ideia da situação geradora de aprendizagem, que é a história agora de Juca, que trabalha em uma empresa incubadora, né, chamada Granja Pio, na cidade de Águas Claras. Essa granja ela sofria com as perdas naturais do negócio, com as cascas de ovos que se quebravam. E aí o Juca propôs que fosse realizada uma coleta dessas cascas para a produção de ração animal. Como a empresa não se interessa por esse ramo específico, ela propôs então que Juca utilizasse essas cascas em seu sítio. Assim a empresa viu nessa prática um ganho, porque ela não precisaria mais se preocupar aí com esses resíduos e Juca poderia dar início a um pequeno negócio, já que ele teria acesso a essa matéria-prima.
Como contrapartida, então, ele ficou responsável por transformar o restante dos dejetos em adubo e utilizar na própria área da empresa. E, por outro lado, o Juca, que tem um sítio, onde ele fazia uma plantação de milho, passou a organizar esse pequeno agronegócio, que se tornou rentável e envolveu vários moradores locais, como a gente vai ver ao longo da aula, trazendo oportunidades de trabalho e emprego. A gente pode pensar essa prática como uma alternativa socioambiental? A associação da empresa, a proposta de Juca, deu origem a uma transformação ambiental? De que modo? Vamos tentar responder essas perguntas ao longo da nossa aula. Nós temos a nossa primeira cápsula da aula, a gente vai ver o vídeo e voltamos na sequência. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Estão aí, então, nossas primeiras dicas acerca aqui da nossa metodologia da aula. E aí eu gostaria de saber, se você puder mandar uma mensagem, você aluno, você aluna, dizendo se está conseguindo se organizar para fazer essa leitura prévia antes da aula, de chegar na aula já com o capítulo, com a unidade lida. É interessante a gente saber se você está conseguindo organizar o seu tempo para realizar essas atividades que são importantes para a gente ter um conhecimento aqui, uma construção desse conhecimento mais madura, mais completa, né? Então, você está conseguindo fazer isso? Se não tiver, você está se planejando para na próxima disciplina, então, fazer esse esforço e realizar essas leituras prévias? Uma curiosidade, uma dúvida. Aí, se você puder mandar umas mensagens aqui pra gente, seria interessante. Mas vamos lá conhecer nossa primeira situação problema. Juca passou a processar as cascas de ovos e acrescentá-las ao milho também processado. Seu sítio já tinha essa cultura e o milho é um dos principais componentes da ração animal, começando a produção de uma ração que pela composição tornou-se apropriada para porcos. Como a produção era acima da esperada, Juca com o lucro comprou porcos, passou a alimentá-los com a ração e a vendê-los para o corte. A empresa Granja Pio começou a ter mais espaço, por isso intensificou a sua produção, mantendo o incentivo ao negócio constituído por Juca como solução para os resíduos gerados. A empresa teve que investir em saneamento básico, local e na qualidade da água, trazendo para a comunidade, além de emprego, também uma qualidade melhor da vida. Então, as nossas questões são as seguintes. A prática iniciada por Juca deu origem ao negócio social, surgiu uma cadeia ambiental e negocial a partir dessa prática. Vamos entender um pouco, então, o que é um negócio social. Uma definição sintética de negócio social tem por objetivo, né, como o nome já indica, o social. Então, são empreendimentos, são negócios que visam solucionar determinados problemas sociais, sem, todavia, desprezar o lucro. Quer dizer, é uma empresa, né? Não é uma ONG, não é uma atividade de terceiro setor, que comumente é modesto e pode compreender a solução de uma necessidade social ou até mesmo ambiental. Aí, eu estava realizando algumas pesquisas e tem um vídeo interessante na internet, você pode acessar, está disponível a todos, que chama Sonho Brasileiro, hashtag, aquele tracinho embaixo, manifesto. Procure esse vídeo, ele é criado por uma agência chamada Box, uma agência de pesquisa, que realizou uma pesquisa com jovens brasileiros e qual que é o sonho desses jovens brasileiros. E percebeu nessa pesquisa que a ideia de relacionar a sua prática cotidiana, o seu trabalho, a sua vida, para alguma causa social, ela está muito presente no imaginário de boa parte desses jovens. Então, tem muito jovem interessado em realizar isso,
tem muito jovem interessado em fazer da sua atividade profissional também uma atividade social, tentar aliar as duas coisas. Quer dizer, uma ideia normalmente, a ideia predominante que a gente tem, talvez um tanto quanto pessimista, né, é de que as pessoas em geral e os jovens em particular são muito voltados a si próprios, muito egoístas, egocêntricos. Talvez o universo que a gente viva, né, de tanta competitividade gerada por esse modelo de sociedade que a gente está inserido, nos provoca esse sentimento, esses pensamentos. Mas muitas pesquisas mostram que, pelo menos em termos de juventude, há um sentimento bastante presente de uma necessidade de se pensar as questões sociais além das questões individuais. E aí a gente vai ver várias iniciativas aqui hoje que pode promover e aliar essas duas coisas, essas duas preocupações, né? Realizar uma atividade que lhe dê algum conforto na vida, afinal de contas todos nós precisamos pagar as nossas contas, no mínimo, né? E com isso também promover atividades que sejam atividades positivas para a sociedade. Vamos ao quadro para a gente desenvolver um pouco mais a nossa ideia, lembrando que a nossa situação para nós está falando ali de um negócio que o Juca criou para tratar resíduos de uma granja e com isso ele produz ração e começou a ter um negócio rentável, ao mesmo tempo que ele resolve um problema de resíduos na região onde a empresa está instalada e trabalha junto com a empresa. Portanto, o Juca montou uma sociedade empresária, termo jurídico, para se referir aos negócios. Então, sociedade empresária é uma empresa que vai visar ao lucro. São as sociedades anônimas, representadas pela sigla SA, as sociedades por cota de participação, sociedades incomânditas, sociedades em nome coletivo, enfim, seja o que for, são sociedades, são atividades empresariais e que visam ao lucro, que se distancia daquilo que a gente chama de sociedade não empresária, que são representadas por instituições como organizações não governamentais, fundações e associações. Essas sim não visam ao lucro. Então, quando a gente fala em negócio social, aqui a gente está falando de um negócio como qualquer outro que visa ao lucro, mas não é o mesmo que uma empresa tradicional, na medida em que há no negócio social um objetivo maior do que a garantia a satisfação das suas necessidades individuais, como, por exemplo, ter um salário, ter uma renda, etc., todo mundo precisa, mas que vai além disso, né? Ou seja, meu objetivo com isso não é entrar numa empresa e subindo na hierarquia dessa empresa até eu conseguir um cargo de alta gerência para eu ter um reconhecimento social, então, individual, e ganhar muito dinheiro a partir desse meu desempenho individual. Trata-se de um negócio em que eu estou preocupado com a minha qualidade de vida e com a qualidade de vida do outro, além do dinheiro especificamente. Podemos ir ao quadro. Então, lembre-se, trata-se de um negócio, de uma sociedade empresária. Podemos continuar com o slide. O negócio social leva a um empreendedorismo social, que é essa busca em desenvolver atividades que visem a um bem coletivo, a um bem comum. E nos remete também ao estudo do investimento de impacto. O empreendedorismo social tem como objeto de atuação o negócio social e traz uma nova perspectiva, remodelando o capitalismo. Por que remodelando o capitalismo? Porque ele foge um pouco da noção de competitividade e lucro exponencial para uma ideia de, ao invés de competitividade, de generosidade e de colaboração com outros indivíduos, que passa a focar as necessidades primordiais da humanidade. Importante frisar que o empreendedorismo social é um negócio e gera lucro, mas simultaneamente pode e deve, se for gerido dessa maneira, trazer benefícios de várias ordens para a sociedade. O investimento de impacto, ou impacto de investimento, se refere ao investimento feito em sociedade empresária, organizações ou fundos, com o objetivo de gerar impacto social quanto ambiental mensurável
com retorno financeiro. Então trata-se da ideia, se você quer, por exemplo, você está numa grande organização, mas essa organização resolve criar um fundo para investir em negócios sociais, para estimular negócios sociais. Esse é um investimento de impacto, é um investimento que eu faço em projetos, em organizações, em empresas que geram impacto positivo para a sociedade, seja impacto social ou ambiental. Então, a gente está falando de negócios que, ao mesmo tempo, ele procura resolver um problema de várias ordens, no caso aqui da nossa situação problema, é uma questão ambiental, ao mesmo tempo que ele vê na resolução desse problema, ou pelo menos na mitigação, na minimização desse problema, uma oportunidade de gerar renda e também de gerar empregos. Normalmente esses negócios eles trazem um impacto localizado, regionalizado, né? Ou seja, oportuniza que pessoas de uma determinada região consigam trabalhar e continuar e desenvolver a sua vida ali naquela região. O que é interessante em termos globais também, porque quanto mais desenvolvimento local você tiver, mais descentralizado você tem o desenvolvimento de uma sociedade e, portanto, mais igualdades regionais você cria, né? Tirando, por exemplo, o peso que a gente tem na nossa história de um desenvolvimento muito mais intensificado, um desenvolvimento econômico, obviamente, muito mais intensificado no sul e sudeste do país do que no norte e nordeste, né? Criando aí uma distância em relação a essas regiões do país. Vamos ao quadro, então, para a gente resolver a nossa primeira situação problema. Desculpe. Retornando, então, à nossa situação problema, a gente viu a iniciativa de um empregado ali da granja, né? Ele trabalhava na granja, mas ele tem uma pequena propriedade ali na região, que sugeriu à empresa, né, a iniciativa de coletar os resíduos e dejetos produzidos pela atividade daquela empresa. Nesse sentido, ele traria uma solução para a questão ambiental da empresa, ao mesmo tempo que sua iniciativa de trazer essa solução propiciou um negócio, um empreendimento que a gente está definindo, portanto, aqui como um empreendimento social, porque ele traz um impacto ambiental e tratando esses resíduos gerados ali pela empresa, que ocasionou, né, que acarretou em uma passagem de uma atividade fim para outra, ou seja, os resíduos da Granja Pio, por iniciativa de Juca, que lá trabalhava, deu origem a um negócio socioambiental novo. Nesse sentido, então, a gente tem, sim, a resolução de uma questão ambiental, pelo menos a mitigação, a diminuição de um problema ambiental na região, ao mesmo tempo que você tem a geração de um novo negócio, que, como a gente vai ver na continuidade da situação, começa a trazer uma série de oportunidades para outras pessoas realizarem trabalho ali, traz mais desenvolvimento local e trabalha a questão ambiental da cidade de maneira mais cuidadosa. Vamos lá para mais um vídeo para a nossa próxima situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Voltamos, vamos então ver mais uma situação problema. Lembrando que você pode mandar suas dúvidas, seus comentários para o nosso chat da aula, tá? Ele está ativo.
Então, com a produção acima da esperada, a Granja Pio passou a ter, além da cultura de milho, a criação de porcos. Aqui não é Granja Pio, tá? Eu me equivoquei aqui na hora de colocar o nome. É o negócio do Juca, que é aquele paralelo ao da Granja Pio. Com o crescimento do seu agronegócio, o Juca se viu obrigado a contar com os vizinhos do sítio, que unidos montaram uma cooperativa para gerir os negócios, que passaram a pedir uma melhor gestão. Um dos vizinhos, agora cooperado, ligado à tecnologia, propôs a automação dos bebedouros e comedouros dos porcos e a climatização do ambiente em que eles ficam confinados. Para garantir a devida qualidade do produto e garantir o investimento para a adequação da área, a fim de que haja aplicação da tecnologia, as adequações serão realizadas pelos 2 outros vizinhos, Chico e Luiz, que são ligados à construção civil. Em troca, eles terão direito à retirada de água que abundantemente brota nas terras de Juca, cuja viabilização também se opera pelos vizinhos, que melhoraram também a forma de coleta dessa água. Essa circunstância, representada pelo agronegócio de Juca, e todas as iniciativas expostas nessa SP deram origem a que tipo de economia? Então, só para a gente reforçar, o Juca montou aquele negócio, né, de retirar os resíduos das cascas de ovos, produzir ração animal. Com isso, ele aumentou a sua rentabilidade no seu sítio, passou a criar porcos e vender também esses porcos. Isso gerou uma nova demanda de melhorar ali a sua condição de suas instalações para esses porcos. Passou a contar com a colaboração e com o interesse dos vizinhos de diversas áreas de conhecimento que formam agora uma cooperativa, potencializando ali o desenvolvimento da localidade através desses diversos saberes que passam a se unir em torno de uma iniciativa, de um negócio. Vamos ter alguns modelos de economia que a gente pode falar hoje, né, que a gente pode se organizar hoje. Então você tem a ideia da economia solidária. Trata-se de um modelo específico de organização das atividades econômicas, caracterizadas pela autogestão. Aí, se você se interessar por essa questão, busque os trabalhos. Foi apresentado no nosso vídeo de abertura. Os trabalhos de Paul Singer, um dos principais teóricos da economia solidária no Brasil. Antes de voltar à explicação aqui da economia solidária, chegou uma pergunta acerca do negócio social, deixa eu ver se eu consigo responder. No negócio social, investidores recebem de volta apenas a quantia que investiram. Nenhum dividendo é dado além dessa quantia, certo? Certo. Então, se eu tenho, por exemplo, na minha empresa, uma ideia de criar um fundo de investimento em negócios sociais, esse fundo ele não visa uma prática bancária, né? Quer dizer, eu não estou interessado, a não ser que seja um banco também social, um banco também dentro da ideia de uma economia colaborativa, etc., que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aí, então, eu tenho a ideia de potencializar a geração desses negócios, o desenvolvimento desses negócios, dessas regiões. Repetindo, o que a empresa ou esse fundo poderia ganhar, já que não tem dividendos? Ganha com o desenvolvimento da sociedade, ganha com a melhora da qualidade de vida da sociedade como um todo, né? Ganha com a melhora da sua imagem, da empresa, da sua marca, etc. São bens não materiais, né? São retornos não imediatos, não materiais e dificilmente mensuráveis. Então, tem a ver com toda aquela discussão que a gente realizou em torno da ideia da responsabilidade social da empresa, de que tipo de benefícios essa responsabilidade social pode trazer. Percebam que a gente está o tempo inteiro falando de iniciativas que têm uma nova proposta, né? Que tem uma nova ideia do que devem ser os negócios. Difícil de imaginar o desenvolvimento disso, mas ele está acontecendo, né? Se você começar a fazer pesquisas sobre o assunto na internet, você vai começar a descobrir um monte de iniciativas que estão acontecendo nesse sentido. É uma ótima pesquisa, porque isso pode te dar uma ideia. Você está pensando aí, eu preciso montar um negócio, queria montar uma coisa que me desse mais prazer de trabalhar, etc.
Faça umas pesquisas em torno dessas ideias, que você vai ver que existe muita gente trabalhando, muita gente pensando nisso. Dê uma olhada naquele vídeo que eu sugeri para vocês há pouco, que também é interessante, né? Então, a ideia do negócio social, de um investimento num negócio social, um fundo de investimento, ele não visa, mais uma vez, potencializar os lucros, a não ser que a potencialização desses lucros tenha a ver com o desenvolvimento desse negócio, com a ampliação da ação desse negócio, etc. Vamos voltar então para o quadro, só para a gente retomar o que a gente estava falando. Economia solidária, então, de Paul Singer. Paul Singer é um dos autores, tem um outro que eu não lembro o primeiro nome, se não me engano o segundo é Vence, que ele vai falar sobre as redes da economia solidária, que é bem interessante também. Bom, a economia solidária, então, é um modelo de organização das atividades econômicas, é um modelo de produção apoiado na autogestão. A autogestão é a administração pelos seus participantes, os participantes do negócio, num regime de democracia, no qual não há a figura do patrão, porque não tem um único proprietário. Ela é gerada em torno do cooperativismo, do associativismo. Neste modelo, os empregados participam das decisões administrativas em igualdade de condições e, em geral, ele compreende o trabalho como o proprietário da empresa que autogestiona e não se confunde com o controle com o controle operário. Bom, vamos pegar um exemplo, né? Vamos criar aqui um negócio. Imagine que você trabalha na construção civil, você é um construtor, né? Como pedreiro, como ajudante de pedreiro, você trabalha com uma empresa construtora que está ali construindo casas, prédios para vender, tem um sobrelucro ali, e para ela manter esse lucro, ela precisa ao máximo reduzir os custos com matéria-prima, com funcionários, etc. Então, o seu salário ele é reduzido, etc. Imagina que um coletivo de pedreiros, de construtores que trabalham ali resolve se juntar e falar, não, gente, vamos montar um negócio nosso, né? A gente monta uma pequena construtora e aí a gente passa a prestar serviço diretamente para os contratantes. Vamos montar uma cooperativa de construtores aqui, a gente tem gente que sabe fazer tudo, e aí a gente vai montar esse empreendimento. Fiquei sabendo que um estado ou município ou que tem uma empresa que tem um projeto de financiar iniciativas como essa, vão atrás desse financiamento, etc. Precisa estudar e blá, blá, blá. Ou seja, esses construtores, eles passam a gerir o seu próprio negócio, né? Então, o interesse deles não é mais o de reduzir os seus próprios salários, na medida em que isso afeta diretamente a sua própria qualidade de vida. Então, o seu trabalho ele vai estar focado em melhorar as suas próprias condições de trabalho, melhorar os seus próprios salários, ao mesmo tempo continuar desenvolvendo aí as suas atividades. Me pediram para repetir o nome do vídeo. Deixa eu falar aqui para você, eu só vou pegar minha colinha, tá? O vídeo chama-se Sonho Brasileiro, _ Manifesto, Sonho Brasileiro. É em relação ao estudo que essa empresa, que é uma empresa de pesquisa de mercado, fez, que se intitula também Sonho Brasileiro. Então, se você quiser lá Sonho Brasileiro, o vídeo, você vai encontrar algumas coisas nesse sentido. Então, eu estava falando da autogestão, né, que é característica da economia solidária. Então, a economia solidária rompe com a ideia de um empregador e do trabalhador assalariado. Todos são cooperados, desenvolvem seu trabalho e dividem o dividendo, dividem os lucros deste trabalho, dessa atividade, mas também dividem a sua responsabilidade, né? Então, trata-se aí de um negócio em que os trabalhadores eles vão gerir esse negócio, vão administrar esse negócio, o que envolve necessariamente empenho e estudo, porque o trabalhador passa a ter que conhecer todas as áreas, minimamente, né? Todas as áreas que envolvem a atividade. Então, se o trabalhador ele nunca se preocupou com questões relacionadas à gestão, ele tem que começar a se preocupar. Se ele nunca se preocupou com questões relacionadas à contabilidade, ele tem que passar a se preocupar. Então, ele precisa de uma formação específica, né, a respeito dessas atividades dentro da organização. Então, uma organização de economia solidária, ela precisa produzir esse conhecimento também. Por isso que muitos negócios, às vezes, começam e acabam não tendo fôlego para prosseguir,
na medida em que é preciso que haja este empenho de um desenvolvimento de todas essas capacidades. Mas é interessante no sentido de que você traz mais autonomia para o trabalhador tem mais possibilidade de decidir acerca de como que vai ser a jornada de trabalho dele, né? De como que vai ser a divisão dessas horas de trabalho, de como que vai ser o valor pago por essas horas de trabalho, de acordo com o que essa empresa de economia solidária, ou esse negócio de economia solidária, ou esse empreendimento de economia solidária, ele pode ou não pode gerar para a gente. Vamos avançar então? Se qualquer dúvida, por favor, vá mandando as perguntas para a gente discutir todos os modelos aí de economia que estamos tratando aqui. Desculpe, novamente, estou com um finzinho de gripe aqui, então às vezes sai um pouco de tosse. Então a gente está falando da economia solidária, vamos falar agora da economia colaborativa. É outro elemento muito interessante que também tem uma presença cada vez maior na sociedade, que é a ideia de compartilhar e não acumular. Lembrando que a noção de acumulação de riquezas é própria do modelo de produção capitalista. Eu preciso acumular riquezas para eu reinvestir no capital, para eu crescer, para poder ter mais riqueza para acumular. Então a ideia da economia colaborativa não é esse acúmulo, mas é pensar o consumo, e não só o consumo, mas também a produção colaborativa. Esse tipo de economia também é conhecido como consumo colaborativo ou economia compartilhada. A ideia da economia compartilhada, ela é bem interessante. Você já deve ter visto ou ouvido falar de algumas atividades nesse sentido. Então, em geral, ele está muito próximo das noções de economia criativa e também bastante próximos da ideia de economia solidária. Ele parte de um pressuposto de que eu posso compartilhar mais coisas do que consumi-las. Um dos lemas que o pessoal da economia colaborativa gosta de utilizar é que eu não preciso de uma furadeira, o que eu preciso é de um furo na minha parede. Então, você está lá precisando fazer um furo na sua parede, você não tem uma furadeira em casa, mas aí você não quer comprar uma furadeira porque você sabe que você não vai ficar furando parede todos os dias ou furando coisas todos os dias. Então, você precisaria, ou seria muito mais interessante, se você tivesse alguém que pudesse lhe emprestar essa furadeira. Ou então que tivesse um sistema que você pudesse ir lá e alugar uma furadeira por um dia para você fazer todos os furos que você precisa na sua casa, né? Outra iniciativa que tem aparecido, em São Paulo, por exemplo, o Banco Itaú, ele colocou algumas bicicletas pela cidade, espalhou algumas bicicletas da cidade, alguns pontos específicos com bicicletários, em que a pessoa pode ir lá, pegar aquela bicicleta para realizar, desenvolver alguma atividade, fazer algum percurso ali dentro da cidade mesmo, evitando, por exemplo, de pegar o carro, evitando de usar o transporte coletivo. Daí você usa aquela bicicleta só para aquilo que você precisa fazer, devolve num ponto, outra pessoa vai usar. Na França hoje tem uma experiência sendo realizada de carros compartilhados, carros que ficam em determinados pontos da cidade. A pessoa pode pegar aquele carro e devolver ele em um outro ponto, pagando ali uma taxa mensal, etc. Evita de colocar mais carros na rua, né? E tem uma série de questões positivas. Existem alguns aplicativos hoje de carona. Então, você trabalha num ponto da cidade, vai para outro ponto da cidade todos os dias, e muita gente faz isso e cada um faz com o seu carro. Então, por que não criar alternativas para as pessoas compartilharem um carro? Um dia vai um carro de um dia vai o carro do outro, todo mundo racha o combustível, várias vantagens. Você gasta menos, todo mundo gasta menos, tem menos carros na rua, então tem menos congestionamento, você vai chegar mais rápido e assim por diante. Então, são muitas pessoas que, por exemplo, desenvolvem uma atividade autônoma, mas não quer manter um escritório sozinha. Então, ela se junta com outras pessoas que têm atividades autônomas também para alugar um espaço conjuntamente, né? Dessa forma, você tem outras pessoas para trocar alguma informação, alguma ideia e compartilhar aqueles gastos, né? E por aí vai. Tem uma série de alternativas, se você pesquisar, você também vai encontrar. Mais uma pergunta. Professor, pela teoria da autogestão, não se faz necessária a figura do administrador, uma vez que são os empregados todos que tomam as decisões administrativas, mas você pode e deve
desenvolver as potências de cada um desses colaboradores. Então, vamos supor que eu não tenha nenhum tipo de predisposição ou de conhecimento mais aprofundado sobre aquele setor da atividade da empresa, mas outra pessoa tem. Então, a pessoa fala, eu vou me concentrar nesse tipo de atividade. Eu preciso ter mais conhecimento sobre aquela área, logicamente, porque eu preciso tomar parte das decisões da organização. Então, se eu não tenho nenhum tipo de conhecimento sobre gestão de recursos, sobre gestão do negócio, fica difícil eu opinar sobre os caminhos que a minha organização pode ou não pode, deve ou não deve tomar. Então, é importante que eu tenha mais conhecimentos. Isso tira o indivíduo daquela alienação que Marx vai dizer, no sentido de que eu só domino uma atividade exclusiva, que é apertar o parafuso daquele motor naquele lugar. Isso possibilita que eu desenvolva as minhas capacidades de pessoa humana, né, de meus conhecimentos. Então, eu tenho que ter alguma noção desses processos todos da geração da minha mercadoria, do meu serviço. Mas, obviamente, é interessante que tenham pessoas mais especializadas em cada um dos lugares para que a organização disso tudo seja realizada com mais objetividade, enfim, com mais competência. O PRONAF, outra questão, outro comentário mandado, o PRONAF e o crédito rural, desenvolvido pelas associações rurais com a Emater, podem ser considerados um projeto socioambiental? Eu não conheço direito as atividades, um projeto socioambiental, se for um programa que faz esse tipo de exigência, né? Eu não sei, eu precisava conhecer melhor os programas para poder opinar, tá? Vamos lá ver agora a economia criativa no quadro. Isso. Economia criativa se define como aquela que agrega valor à criatividade e à conectividade das áreas. Trata-se de um conjunto de atividades exercidas com imaginação e criatividade, das quais se extrai valor econômico. São todas aquelas atividades relacionadas a aspectos mais ligados a atividades intelectuais ou atividades não, o pessoal da economia criativa fala também, não tangíveis, quer dizer, não concretas, não palpáveis. Tem a ver com cultura, tem a ver com diversidade, tem a ver com conhecimentos, né? Quer dizer, como que eu desenvolvo determinadas atividades a partir de questões relacionadas à inventividade, né? Então, são criadores de aplicativos, de software, são pessoas ligadas à moda, ao design, são atividades ligadas à cultura, ao cinema, ao teatro, né? São atividades relacionadas ao artesanato e por aí vai. Quer dizer, como que eu consigo criar novas possibilidades de negócios, novas possibilidades de atividades que não estão relacionadas diretamente a uma questão palpável, concreta, física, material. É claro que pode produzir material, por exemplo, através do artesanato, mas que envolve uma atividade artística, né? A economia criativa, ela cria pontes, ela cria relacionamentos, ela faz produtor se encontrar com o mercado. Então, vamos supor um exemplo. Tem lá na minha cidade umas pessoas, umas mulheres que fazem um trabalho incrível, maravilhoso de renda, né? Então, fazem umas rendas lindíssimas e vendem aquilo para os turistas que vêm, para algum visitante que vem, por um preço super baixo, super barato. Aquela pessoa fica ali fazendo aquele trabalho, mas quase não consegue ganhar nenhum dinheiro com aquilo, passa dificuldades, etc. Então, eu vejo aquilo, eu falo, bom, mas será que não tem como, né, transformar essa atividade, ou pelo menos trazer um pouco mais de renda com essa atividade? Falou, será que, por exemplo, uma loja que
que vende esses produtos numa cidade maior não se interessaria por comprar esses produtos? Né? Então, eu posso, nesse sentido, fazer a ponte, criar, ligar essa pessoa que faz esse material a um mercado, né? Falar, olha, você pode fazer isso, cobrar mais caro por esse produto, né? Que é um produto que dá muito trabalho, que envolve muitas horas de produção. Eu vou colocar você em contato com umas lojas que vendem esse tipo de mercadoria, mas elas vendem para um público que costuma pagar mais caro por esse tipo de produto, que costuma valorizar esse tipo de produto. Né? Então a gente está falando aí, em algum sentido, dessa economia criativa. Quer dizer, que tipo de economia, quanto os recursos não conseguem ser gerados a partir daquilo que as pessoas já estão fazendo, do que gostam de fazer, do que fazem com talento, com qualidade. Né? E outros exemplos poderiam ser trazidos. Eu vi um exemplo há poucos dias de uns jovens que resgataram, no Brasil a gente nunca teve muito essa cultura, mas que trazem uma atividade que são cabines fotográficas. Essas cabines fotográficas a gente vê em filme às vezes, em filmes mais antigos principalmente, que as pessoas entravam em 2, 3, tiravam umas fotos 3x4, fazendo umas caretas. Então eles resgataram isso, eles montam essas cabines personalizadas para eventos e festas. Então a pessoa que está fazendo o evento ou a festa contrata esse serviço, paga por foto, as pessoas se divertem realizando as fotos, brincam, etc. Economia criativa. Né? Eu peguei algo, juntei algumas ideias, algo que já existia, mas que eu trouxe uma nova roupagem, agreguei valor a esse serviço com alguma novidade, etc. E ele passa a ter mais renda. Mais uma questão? Desculpe. Mais um comentário que chega. Neste cenário de crise, tem emergido em várias partes do mundo práticas de relações econômicas e sociais que têm vindo a propiciar a sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas. Acontece no mundo inteiro. Uma das primeiras iniciativas de economia colaborativa vem da Índia, a criação de um banco, aliás, eu acho que surge na Índia esse conceito, a criação de um banco de microcrédito, praticamente sem juros nenhum, para potencializar pequenos negócios, pequenas atividades. Onde se encaixa o papel da economia solidária? Seria uma das vertentes para amenizar a crise econômica que estamos atravessando? Pode ser uma alternativa, sim. Né? Na medida, vamos pensar então uma empresa, existem alguns exemplos práticos disso, tá? De economia solidária, inclusive existe no Brasil exemplos como esse. Uma empresa, ela falha, ela abre falência, ela não tem condições de pagar aquilo que deve aos seus funcionários. Os funcionários fazem um acordo e passam então a gerir aquele negócio, assumem a empresa falida e passam a tocar aquele negócio, a produzir aquilo que eles já sabem fazer, mas aí tendo uma outra participação, um outro tipo de se envolver com o negócio, uma outra maneira de se envolver com o negócio. Existem alguns casos de indústrias que são hoje geridas pelos funcionários, autogeridas, e que são bem-sucedidas. Então, pode ser, sim, uma alternativa. As primeiras iniciativas vêm da Inglaterra, ainda no começo do século XX, relacionadas ao cooperativismo, e são bem-sucedidas. Tá? Tem outros exemplos já antigos na Espanha também. Então, são alternativas interessantes do meu ponto de vista, que trazem uma qualidade de vida para o trabalho bastante interessante. Vamos voltar para o quadro. A gente, então, pode pensar na nossa situação problema a partir, eu trouxe alguns exemplos, mas pensando a partir dessas ideias da economia solidária, criativa e colaborativa, refletindo acerca da nossa situação problema, a gente pode trazer o seguinte contexto. A circunstância representada pelo agronegócio de Juca mostram, pela constituição da cooperativa, o espírito de solidariedade, portanto, pelo narrado, estamos diante de um exemplo de economia solidária. A proposta também agrega a tecnologia ao agronegócio com vistas à qualidade, é um exemplo de economia criativa. E a reação dos vizinhos Chico e Luiz em face de Juca para a adequação do local para a implantação da tecnologia e troca pela recepção da água, representa também uma economia colaborativa, com a qual se percebe o equilíbrio entre o que é abundante
e o que é escasso em ambos os casos. Perceba então que muitas vezes a gente não pode tratar um determinado empreendimento a partir de uma única dessas chaves explicativas, né, desses conceitos. Muitos desses empreendimentos, eles dialogam com essas atividades, com esses conceitos, com esses elementos que estão envolvendo vários deles. Vamos para a nossa próxima situação-problema para a gente avançar aí na nossa aula de hoje. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Aí voltamos, podemos ir direto para o quadro para a gente ver a nossa próxima situação-problema. O modelo de gestão solidária fez com que Juca e os cooperados buscassem conhecer melhor a cadeia ambiental, para que além de obter lucro, também possa manter o equilíbrio socioambiental em um convívio harmônico, ou mais ou menos harmônico, ou dentro de uns limites aí da sustentabilidade. Pela internet, buscaram um curso online de gestão, o qual fora subsidiado pela cooperativa e para todos os cooperados. Essa medida é para que o crescimento do agronegócio de todos se realize com sustentabilidade. O primeiro curso eleito foi como fazer para aproveitar o máximo de água. Posteriormente, outros cursos serão feitos pelo grupo. A educação ambiental, neste caso, se representa pelo curso online realizado pelos cooperados. E a gente vai falar um pouco sobre educação, e aqui particularmente sobre educação ambiental, mas é interessante trazer a ressalva de que a educação ou a necessidade de conhecer o negócio, conhecer as práticas, conhecer, como eu falava há pouco para você, acerca da ideia do cooperativismo. Conhecer de maneira mais profunda possível aquela atividade como um todo, ela é fundamental nisso que a gente está vendo aqui. Ela é fundamental para todos esses modelos de economia que a gente está vendo aqui, porque exige muito mais do indivíduo, né? É muito mais difícil eu ter que tomar decisões, eu ter que participar de uma série de atividades e de participar do desenvolvimento da empresa do que eu chegar e assumir um cargo em que eu respondo única e exclusivamente por aquela atividade, ponto, né? Exige muito menos de mim. Então, atividades como a do cooperativismo, da economia solidária, da economia criativa, da economia colaborativa, necessita deste envolvimento mais por inteiro da pessoa. Isso é importante porque a pessoa ela se sente mais participando, né, daquela atividade, sente aquela atividade como parte maior da sua vida, mais integrada à sua vida, mas exige um maior envolvimento e uma maior aplicação no indivíduo. Mas é interessante porque não no sentido de competitividade, eu não estou querendo melhorar para competir, para vencer, para ganhar do outro, mas eu estou querendo melhorar para com o outro, junto ao outro, a gente produzir mais, melhor e que seja melhor para todos os colaboradores, né? Vamos ao quadro então, falar um pouco sobre a educação ambiental. Trata-se de uma reflexão sobre práticas socioambientais de prevenção de impactos ambientais, preservação dos recursos naturais, a fim de garantir que o meio ambiente não seja degradado de tal modo que comprometa o planeta. Isso tendo em vista que não há fronteiras para delimitar o meio ambiente e a degradação a ele, sendo certo, pois, que um ato praticado em qualquer parte do mundo pode vir a afetar qualquer lugar, como por exemplo o Polo Norte. Como a gente viu em outras aulas, normalmente a degradação ambiental ela acaba afetando indivíduos mais vulneráveis, grupos sociais mais vulneráveis. No que se refere ao Brasil, em 1988, a Constituição Brasileira dispôs sobre o assunto, no inciso 6º,
no artigo 225, como a política ambiental no Brasil, dispondo sobre a necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para sua preservação. O meio ambiente na Constituição brasileira também é objeto do capítulo destinado à ordem econômica. Então a gente está falando da relação entre educação ambiental e cidadania. São indissociáveis, uma está diretamente relacionada com a outra. Como se relaciona a educação ambiental com a cidadania? Cidadania tem a ver com a identidade e o pertencimento a uma coletividade. Educação ambiental, como formação e exercício de cidadania, refere-se a uma nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, baseada numa nova ética que pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e de ver os outros. Mais um slide aí sobre educação ambiental. A educação ambiental, seja ela formal ou não, tem que ser analítica, crítica e inovadora e ser compreendida como um ato político, porque é um ato de cuidar do bem comum, de cuidar da cidade, de cuidar do campo, né, de cuidar da sociedade como um todo, que objetiva a transformação social. É por essa razão que, para muitos, a compreensão da pessoa humana, da natureza e do universo deve partir do enfoque holístico. Quando a gente fala em enfoque holístico, em atividades holísticas, em olhar holístico, a gente está falando de um olhar para o todo, e não somente para as partes, não somente para questões pontuais e específicas, por serem infinitos os recursos e todos de importância ímpar, e por ser a pessoa humana o agente degradador. Através da educação e da educação ambiental em particular, a gente pode pensar e desenvolver atividades que sejam mais conscientes, atividades que sejam mais positivas para a sociedade e para o ambiente como um todo, né? Então, esse é um exercício importante que envolve todas as nossas áreas de conhecimento. Então, o conhecimento sobre a questão ambiental, uma educação ambiental, ela envolve aquilo que eu faço no meu dia a dia. A gente vai ver no último bloco a ideia de consumo consciente. Então, aquilo que eu faço como indivíduo no meu dia a dia também importa, né? De que maneira que eu consumo, de que maneira que eu lido com os resíduos, de que maneira que eu me locomovo pela cidade, no caso, né? Ou de como eu organizo a minha produção ou a produção agrícola do outro, assim por diante. Envolve o Estado, porque envolve a cobrança que o Estado realize políticas públicas eficientes e que o Estado fiscalize se as questões ambientais estão sendo respeitadas, né? Envolve as empresas e as organizações, porque elas também devem ser responsabilizadas por aquilo que afeta a todos, né? Pelas suas atividades. Se essas atividades afetam, seja uma localidade, seja algo mais amplo, essa empresa também tem que ser responsabilizada por isso dentro dos princípios éticos contemporâneos, né? Então é importante que a educação ambiental ela percorra todos os níveis da educação para que todos tenham o máximo de consciência possível acerca disso. É disso que se trata aqui a ideia de educação ambiental, especialmente aqueles que desenvolvem uma atividade que tem algum tipo de impacto, como é o caso da nossa situação problema, e a gente pode voltar ao quadro para resolvê-la, inclusive. Nós vimos então que Juca se viu obrigado a contar com os vizinhos do sítio, que unidos montaram uma cooperativa para gerir os negócios, que passaram a pedir uma melhor gestão. Esse modelo de gestão solidária fez com que Juca e os cooperados buscassem conhecer melhor a cadeia ambiental, para que, além de obter lucro, eles pudessem... Cadê, gente? Aqui. Para que, além de obter lucro, eles pudessem manter o equilíbrio socioambiental e um convívio mais harmonioso. A ideia de um convívio absolutamente harmônico é um tanto quanto utópica, né? De alguma maneira, a gente vai se ver inserido em conflitos, mas quanto menor for esse conflito, melhor para todos nós.
Tendo em vista que a água é a questão do momento neste agronegócio e com a preocupação com a cadeia que se perfez, procuraram educar-se ambientalmente foi uma das iniciativas prudentes e que pode resultar em frutos e benefícios a todos e ao meio ambiente. Portanto, a decisão tomada pelos cooperados resultará num melhor aproveitamento dos recursos e levará a uma gestão equilibrada, resultando num agronegócio sustentável, tanto economicamente quanto ambientalmente. A educação ambiental leva conhecimento técnico e científico e deve ser realizada na linguagem que todos possam entender. Tá, então, nossa resolução problema da situação 3. A gente pode avançar para começarmos a nossa quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Olá, estamos de volta. Antes de começarmos a nossa última situação problema, eu vou responder a uma pergunta. Que tipo de economia se enquadram as startups? Elas podem estar tanto na economia colaborativa quanto na economia criativa, depende do que está sendo proposto, como está sendo proposto, né? Em geral, elas dialogam com essas duas noções, com essas duas características, né, da economia criativa e da economia colaborativa, na medida em que muitas dessas startups elas desenvolvem trabalhos conjuntos, desenvolvem ou estão incubando, né, projetos que têm a ver com essas duas coisas, mas fundamentalmente dentro da ideia de economia criativa, né, que são essas tentativas de buscar negócios, de encontrar novos nichos, novos lugares onde podem atuar, né, onde possam atuar. Vamos lá então conhecer mais uma situação problema. Então a gente pode retomar a ideia da Granja Pio e da relação que o Juca estabelece com a Granja Pio. Vimos que com o crescimento do seu agronegócio, ao aproveitar lá os rejeitos da Granja Pio, Juca se viu obrigado ou preferiu, né, contar com os vizinhos do sítio que unidos montaram uma cooperativa para gerir os negócios que passaram a pedir essa gestão mais aprimorada. Ao implementar esses modelos, esse modelo de gestão solidária, buscaram aprimoramento com educação ambiental. Apesar disso, contudo, isso não está sendo suficiente, tendo em vista que precisou contratar empregados e cuidar da marca dos produtos para garantir a credibilidade no mercado. Para isso, procurou uma consultoria de marcas para promover o consumo desse seu produto, do que vinha fazendo. Pergunta se a consultoria propiciará a retratação da imagem. Eu não diria retratação, né, usei um termo talvez inapropriado aqui. Afinal de contas, a imagem dele nunca esteve prejudicada, né? Mas uma consultoria pode trazer uma imagem positiva para esse agronegócio do Juca, pode potencializar o agronegócio de Juca. De que forma? Como promover o consumo consciente? Quer dizer, essa consultoria trazendo a ideia de que o produto ali que eles vendem é um produto sustentável, é um produto ambientalmente equilibrado, etc. Ele pode se valer da ideia do consumo consciente para melhorar a sua atividade, para trazer novos clientes ou para tornar clientes mais fiéis. Vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia de consumo consciente. A gente pode avançar no quadro. Então a gente está falando, aliás, não só nessa situação problema, mas desde nossa primeira aula, de responsabilidade socioambiental. E aí a gente vai inserir
A reflexão, a gente até falou um pouco sobre isso, sobre consumo consciente. Responsabilidade social, objeto de nosso estudo nessa disciplina, refere-se, como vimos, ao cumprimento dos deveres e das obrigações dos indivíduos e das empresas para com a comunidade e sociedade local, regional e global. Sendo que, para alguns sociólogos, a responsabilidade social se trata de uma forma de retribuição aos locais no sentido aos moradores afetados diretamente ali pelo empreendimento, em face do impacto provocado, por exemplo, pela instalação de uma empresa. E ainda a responsabilidade social diz respeito aos deveres que se deve cumprir e às obrigações do cidadão e empresas com a sociedade em geral. E esses deveres e obrigações não precisam estar restritas e não devem a uma obrigação legal, no sentido de cumprimento das leis. Cumprir as leis por si só não me torna uma empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável. No que se refere à empresa, é importante compreender a responsabilidade social corporativa ou organizacional, que trata do conjunto de práticas e ações da empresa que beneficiam a sociedade e as corporações, levando em consideração a economia, a sociedade e o meio ambiente, também a educação, a saúde, o transporte, a moradia, as atividades locais e o governo, ou seja, tudo aquilo que envolve a relação entre sociedade e meio ambiente. Todas essas ações elas podem otimizar ou criar programas sociais, trazendo benefício mútuo entre a corporação, organização empresa e a comunidade local, a fim de melhorar a qualidade de vida dos empregados e da população. Você já deve ter notado a ênfase que se dá quando se discute responsabilidade social e ambiental a um desenvolvimento local. É importante essa ideia, porque ao potencializar as localidades, ainda mais pensando num país como o nosso, né, com o tamanho de um continente praticamente, com muita diversidade regional e com muita desigualdade regional, potencializar o desenvolvimento local de pequenos e médios municípios das diversas regiões do país permite a desconcentração, né, a descentralização da economia. Então você pulveriza a economia em diversas regiões, trazendo emprego e renda para todas essas regiões. Isso é muito legal e muito importante, evitando, por exemplo, que as pessoas saiam das pequenas cidades para os grandes municípios, né, inchando esses grandes municípios, trazendo problemas de moradia, de locomoção, de transporte, e trazendo problemas também para esse pequeno município que deixa de ter renda circulando ali, deixa de ter atividades econômicas circulando ali. Isso foi uma tônica do nosso país, esse esvaziamento demográfico das pequenas cidades, das médias cidades inclusive, mas principalmente das pequenas cidades, das micro-regiões, para as grandes cidades, né? A lógica hoje é você fazer o sentido inverso, trazer potência, trazer qualidade de emprego e renda para os pequenos municípios, para que as pessoas permaneçam nesses municípios, desenvolvendo aquelas atividades, desenvolvendo aquela localidade, gerando emprego, renda e fazendo com que o dinheiro circule ali. Existem algumas iniciativas de economia solidária nesse sentido, né? Criam-se bancos em bairros, para quê? Para financiar pequenas atividades comerciais ali no bairro, desenvolvimento de comércio, de serviços, para que as pessoas realizem os serviços, façam suas compras ali mesmo. Isso é importante, porque você evita que a pessoa se desloque, por exemplo, de um bairro para o centro, evitando, mais uma vez, um inchaço do transporte público, do trânsito e assim por diante. Você faz com que mais pessoas possam trabalhar mais perto de suas casas, evitando também que a pessoa se locomova muito para ir para o trabalho, né? Desculpe. Então essas iniciativas de banco de crédito, de microcrédito com baixíssimas taxas de juros, por exemplo, elas potencializam a melhoria da cidade como um todo, né? E no nosso caso aqui, as empresas que elas investem nessas localidades onde estão instaladas, elas também potencializam isso, elas também
possibilitam que a empresa esteja instalada em uma região que seja uma região próspera, uma boa qualidade de vida e assim por diante, melhorando a qualidade de vida dos seus funcionários e a sociedade como um todo, trazendo sustentabilidade para o negócio, no final das contas, né? Eu disse em uma outra aula, né, a ideia de que quanto melhor for a sociedade, melhor é para todo mundo, inclusive para as empresas, sejam elas grandes, pequenas ou médias. Vamos voltar aqui para o quadro, então. Então, essa ideia da importância local, das comunidades locais, ela é muito grande quando a gente está falando de desenvolvimento. A gente sai dessa esfera de um desenvolvimento de grandes projetos, de grandes empresas, de grandes negócios, para um desenvolvimento mais pulverizado, né? Mais diversificado. Essa diversificação representa a valorização de todo tipo de diversidade. Assim, a gente pensa numa nova função social empresarial. A função social da empresa é a obediência ao princípio da dignidade humana, inclusive no que tange à preservação da honra e da saúde física e psicológica do empregado, nos atos de gestão da empresa, de modo a limitar o poder diretivo do empregador. Então, a gente está falando de empresas que têm que se preocupar mais com as suas imagens, na medida em que a sociedade cada vez mais cobra que as organizações não possam dominar completamente a vida social. A imagem empresarial, a imagem corporativa é a feição da empresa, ou seja, como ela é percebida pela sociedade, é a sua identidade corporativa. Definindo-a perante a sociedade, o seu crédito depende da sua imagem, que está ligada à visão, ao valor e à missão da empresa, atrelada à responsabilidade social e ambiental. Diz respeito à ideologia da marca e o perfil de seus produtos e como são colocados para o consumidor. Lembrando, a gente fez esse debate já nas nossas aulas, não adianta uma organização ficar simplesmente criando mecanismos para criar uma imagem positiva se suas ações não são compatíveis com esses mecanismos. Então, o efeito esperado de agregar valor à marca, de melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo, ele nunca vai ser atingido, né? Ao contrário, a empresa pode ser, inclusive, vista com maus olhos aí pelos clientes, fornecedores, pelos stakeholders de maneira geral. Vamos ao quadro. Então, uma empresa que ela faz de fato uma gestão preocupada com as questões sociais e ambientais, de valorização do trabalho, do trabalhador, ela vai atrair um consumidor mais consciente. O consumo consciente se refere ao consumo no qual o indivíduo, a fim de avaliar as suas compras, as realiza de modo consciente em face do meio ambiente, ou para empresas que respeitem os seus trabalhadores, por exemplo, para preservá-los e também as gerações futuras. Esse tipo de consumo é muito importante, de necessária aplicação para a sociedade, especialmente uma sociedade de consumo que a gente vive. Então, este é um caminho para a solução dos problemas. Desculpe. Este é um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo, é apontado pelo princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar, reciclar. Fatores associados com esses princípios devem ser considerados como o ideal de prevenção e não geração de resíduos, somados à adoção de padrões de consumo sustentável, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício. E aí eu gostaria de chamar a atenção, essa ideia do consumo consciente, ela é interessante. Por exemplo, pode acontecer, como já aconteceu na nossa história recente, de uma empresa ela ser flagrada ao longo da sua cadeia produtiva, mesmo que seja um trabalho terceirizado, ela ser flagrada realizando ou propiciando de alguma maneira uma cadeia de trabalho análogo ao de escravidão, trabalho escravo. Uma série de empresas do setor têxtil, de confecções, há pouco tempo atrás foram flagradas se valendo do trabalho escravo, por exemplo, de bolivianos em São Paulo.
o consumidor consciente, aquele que realiza um consumo consciente, ele boicota essa marca, ele boicota essa loja. Ele vai dizer, bom, eu não vou comprar numa empresa que realiza esse tipo de atividade, afinal de contas eu vou estar de alguma maneira contribuindo para que atividades como essa continuem sendo realizadas. Este é um exemplo, a gente poderia citar outros relacionados a essa mesma ideia. Então vamos lá, voltar para a gente repensar aqui a nossa situação-problema. Para tratar com os consumidores dos produtos e por sugestão da consultoria especializada que foi contratada, foi indicada a criação de uma marca que retrate a ideologia do agronegócio de Juca, a fim de que a garantia do meio ambiente dos seus produtos reflitam uma imagem de credibilidade e comprometimento com a qualidade, estimulando inclusive o consumo consciente do produto e a responsabilidade socioambiental do negócio desde o princípio. Portanto, a consultoria, sendo especializada, tratará a questão de modo direcionado a fim de promover a imagem do agronegócio aliado ao consumo consciente. Então, uma alternativa que as empresas que realizam a sua responsabilidade social e ambiental têm é, de alguma maneira, demonstrar que realiza a sua atividade de forma a valorizar os seus trabalhadores, a valorizar os colaboradores, a sociedade, o meio ambiente. Isso pode trazer clientes novos, pode fidelizar clientes que também tenham esse mesmo tipo de pensamento, de ideologia, etc. Vamos lá fechar a nossa aula para o nosso último bloco, e aí eu vou responder mais algumas questões e vou refletir mais alguns comentários que chegaram aqui para a gente. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Olá, então estamos de volta. Vamos ao quadro, eu tenho uma dica para você que... A partir desse link, dessa palestra, você pode ver, é um vídeo que traz uma pessoa especializada no tema. A partir disso você pode encontrar outros links e outros vídeos. Tem muito material interessante disponível sobre essas iniciativas, até porque essas iniciativas estão muito ligadas à rede, estão muito ligadas às novas tecnologias de comunicação. Então são iniciativas que se valem bastante desses artifícios, e é uma oportunidade que todos nós temos de acessar essas ideias com bastante facilidade, né, na medida em que a gente tem relativo acesso à internet hoje no Brasil, né, apesar de, obviamente, de milhões de pessoas ainda não o terem, mas é uma ferramenta importante que a gente deve utilizar, né, que faz parte, inclusive, dentro desse universo. A internet potencializa muito a economia colaborativa e criativa, né? É uma das ferramentas importantes desse setor. Eu vou deixar agora um momentinho só para eu dar uma lida nas questões e trazer o máximo de questões possíveis para terminar a nossa aula aí dialogando com você, aluno, com você, aluna. Então eu vou dar só 2 minutinhos aí para quem ainda não enviou o seu comentário, a sua questão, enviar, e aí eu volto na sequência para a gente fazer o fechamento da nossa aula.
Olá, estou de volta. Eu vou comentar 2 questões que chegaram. Antes eu vou fazer um comentário geral sobre a prova, que a gente começa a fazer semana que vem. As provas, as questões elas contemplam o conteúdo do livro, da disciplina. Então, aquelas questões que vocês recebem nas aulas atividades, elas são questões parecidas com as questões que aparecem nas provas. Então, por ali você tem mais ou menos uma noção do estilo das questões, de como que a prova vai ser elaborada, né? Obviamente a questão não é igual, mas como os conteúdos são, como é em relação ao mesmo conteúdo, são próximas. Então, a partir dali você tem uma ideia de como é que vai ser a prova, tá? Vai ser mais ou menos naquele sentido. Então é isso, as provas, é interessante que o aluno leia o livro daqui até a semana que vem com dedicação, com calma, o máximo possível. A minha dica sempre, que eu dou para os meus alunos, é de ler e, na medida do possível, ir escrevendo, porque na medida que eu escrevo sobre aquele conteúdo, a tendência é que eu fixe melhor ele, é que eu reflita melhor sobre ele. Então, leia um parágrafo que você acha que é importante, que a gente enfatizou aqui na aula, e aí reescreva ele com as suas próprias palavras. Isso vai fazendo você criar um pensamento mais aprofundado sobre aquele assunto, tá? Então, minha dica é essa. Eu tenho 2 minutinhos aí para comentar 2 perguntas, então eu vou a elas. Mas eu desde já agradeço muito a atenção de todos, a atenção dos tutores, a atenção dos profissionais que trabalharam conosco e principalmente a sua atenção, aluno. Quero agradecer ao trabalho de todas as equipes que possibilitam que cada aula aconteça. Muito obrigado aos intérpretes de Libras que participaram aqui das nossas atividades. Gostaria de convidá-los para a próxima disciplina, Gestão de Pessoas, que vai ser tocada aí pela professora Indiara, uma excelente professora. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, atenção para a semana que vem, começa as aulas da professora Indiara, Gestão de Pessoas, e aí a gente vai fechando aqui. Vou fechar comentando as suas questões rapidinho. Podemos dizer que o projeto Minha Casa Minha Vida se enquadra em projeto socioambiental, visto que gera recursos e empregabilidade com cunho social, melhorando a qualidade de vida da população mais carente, ao mesmo tempo beneficia as empresas construtoras, geradoras de empregos. Qual seria a responsabilidade socioambiental dessas construtoras? É bom lembrar que essas construtoras elas estão também bastante envolvidas nesses diversos casos de corrupção que a gente tem visto pelo país, que envolve muitos partidos políticos. Não sei se elas são um bom exemplo de práticas socioambientais, de práticas responsáveis e assim por diante. É claro que a gente não pode, enfim, colocar todo mundo aí no mesmo saco, mas o projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto do Estado, né, de trazer melhores condições de vida para as pessoas, de fato. É um projeto que eu acho, sim, que contribui com a responsabilidade social e ambiental, na medida em que traz melhores condições de moradia. Muitos desses projetos, eles trazem uma obrigatoriedade de, por exemplo, que as casas tenham uma captação de energia solar para o aquecimento da água e com outras características socioambientais. Então, é preciso verificar com mais calma cada ponto, mas acho que sim, que contribuem de uma maneira geral. As empresas, cada uma ela tem que criar ali suas visões, suas missões em relação ao meio ambiente. Para que as políticas públicas sejam cada vez mais próximas, outra questão, tá? Para que as políticas públicas sejam cada vez mais próximas aos cidadãos, existe algum órgão ou instituição que busca ouvir empresas privadas, organizações não governamentais e cidadãos sobre propostas para o desenvolvimento referente ao meio ambiente, para melhorar a comunidade na qual estão inseridas? Muitas cidades têm conselhos, né, que convidam as pessoas para discutirem os problemas de cada área do município, e você pode participar desses conselhos e ali trazer a sua contribuição. E no mais tem que ver se o seu município tem algum tipo de prática mais específica em relação a isso. Bom, gente, mais uma vez obrigado, a gente vai ficar com o nosso vídeo de encerramento e eu aguardo vocês em um outro momento, a gente se encontra em uma outra atividade ou disciplina. Até! Olá, estamos chegando ao final da unidade 4 de Responsabilidade Social e Ambiental.
Nessa unidade, focamos nossos estudos nas alternativas socioambientais. Vamos revisar o que vimos na SGA e nas SPs? Nessa SGA, a empresa Granja Pio estava sofrendo com as perdas naturais durante a produção. O funcionário Juca passou a processar esses resíduos junto ao milho que já plantava em sua fazenda, dando origem a uma ração apropriada para porcos. Na SP1, vimos que a produção de ração de Juca ficou acima do esperado. Juca usou o lucro para comprar porcos, alimentá-los e vendê-los para corte. Assim, a empresa intensificou sua produção e manteve seu incentivo ao trabalho de Juca. A iniciativa de Juca deu origem a um empreendimento social com impacto ambiental. Usando os resíduos da produção de uma empresa para uma nova produção, ele beneficiou seu município se desfazendo de um material que iria para o aterro sanitário e poluiria o solo. Ainda gerou lucro à empresa em que trabalha. Ótima combinação, não é mesmo? Na SP2, os vizinhos de Juca montaram uma cooperativa para ajudá-lo a gerir os negócios. Foi proposta a automação dos bebedouros e comedouros dos animais e também a climatização do espaço onde eles viviam. Para isso, Juca contaria com a ajuda de Chico e Luiz, que trabalham na construção civil, e em troca, eles teriam o direito à retirada da água que brota nas terras de Juca. Observando as características do agronegócio de Juca, como a constituição da cooperativa e o espírito de solidariedade, você concluiu que estamos diante de uma situação de economia solidária. Já a proposta de agregar a tecnologia ao agronegócio, prezando pela qualidade, é um exemplo de economia criativa. E a iniciativa de implantação da tecnologia e troca pela recepção de água representa a economia colaborativa, em que se percebe o equilíbrio entre o que é abundante e o que é escasso de ambos os lados. Na terceira SP, Juca e seus companheiros buscaram um curso online de gestão, com o objetivo de fazer o agronegócio deles crescer com sustentabilidade. O primeiro curso foi sobre como aproveitar ao máximo a utilização da água. A iniciativa de buscar cursos de capacitação resultará no melhor aproveitamento dos recursos utilizados na cooperativa e os levará a uma gestão equilibrada, resultando em um agronegócio sustentável. Na SP4, vimos que a cooperativa precisava cuidar da marca dos produtos para garantir sua credibilidade no mercado. Para isso, Juca procurou uma consultoria de marcas para promover o consumo. Por sugestão da consultoria especializada, eles criaram uma marca que retrata a ideologia do agronegócio, para garantir que seus produtos reflitam uma imagem de credibilidade e comprometimento com a qualidade. E para aprofundar seus estudos e finalizar as reflexões, não só desta unidade, mas também da disciplina como um todo, tenho uma dica para você. O documentário Alerta Global mostra o acelerado derretimento das calotas polares em direção aos oceanos e está disponível na internet. Este é um tema que nos permite uma série de reflexões sobre nossa disciplina. Pense sobre quais são os fatores que influenciam para que este problema ambiental esteja ocorrendo e qual é o papel da responsabilidade social e ambiental neste contexto. Essa unidade se encerra aqui. Não deixe de rever o seu livro didático, as web-aulas e o material complementar dessa unidade. Faça também os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos!